Você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo. Precisa por você, precisa pela sua família, precisa pela sua esposa, precisa pelos seus filhos, precisa. Você precisa ser uma vela acesa, uma tocha acesa. Você precisa da chama de Deus em você. O único jeito de você ter a chama de Deus em você é você ser cheio do Espírito Santo, é você ser batizado no Espírito Santo, como aconteceu com Saulo. Você precisa para você se transformar como Saulo se transformou. Que beleza! E mais ainda, a vida de Saulo foi uma contínua transformação, até se tornar Paulo e até se tornar São Paulo. A vida dele foi uma contínua transformação. Ele teve que lutar muito contra o seu temperamento. Saulo tinha um temperamento fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Como ele teve que lutar, como ele teve que se empenhar. Foi uma luta, foi uma briga com ele mesmo. Mas pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, pela correção dos outros, pelos problemas que ele enfrentou, pelos fatos da vida, ele foi mudando, mudando, mudando e não parou de mudar. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos. Mas além de precisarmos para nós, para a nossa transformação, por causa da nossa família. Por causa de cada um dos membros da família, que também precisam ser cheios do Espírito Santo. Você é a mãe dessa família. Você precisa ser cheia do Espírito Santo. Não basta ser uma boa mãe. Boas mães existem muitíssimas. Infelizmente temos poucas mães, poucas mulheres, poucas esposas cheias do Espírito Santo. E mais ainda, esposas, mães, mulheres, que pegam essa chama e passam para os outros, sem receio. Eu repito, Ananias estava cheio de medo de ter que enfrentar Saulo. Realmente era um risco, era um perigo enfrentar aquele homem, mas ele enfrentou, porque não era ele enfrentando, ele viu o efeito, era a chama de Deus que estava nele e que transformou Saulo. Imagine só a responsabilidade de Ananias se ele não entrasse na casa de Saulo, se ele não enfrentasse aquela situação, se ele não impusesse as mãos sobre ele, se ele não orasse por ele, se aquele homem não fosse curado da vista, e se aquele homem não fosse cheio do Espírito Santo. Já imaginou a responsabilidade de Ananias? Gente, o cristianismo não tinha chegado aqui, porque o cristianismo chegou à Europa, e depois a Europa chegou aqui às Américas, através da pregação de São Paulo. Não foi outra coisa, não foi outra coisa. Se Ananias não fizesse isso, a responsabilidade era dele. Deixa eu dizer, você não imagina o que Deus quer fazer com os membros da sua família. O que Deus quer fazer com o seu filho, com a sua filha. Você não imagina. Meu pai e minha mãe não imaginavam o que Deus ia fazer comigo. Claro, eu sou pequenininho, mas você vê quanta coisa Deus fez na minha vida. Meu pai e minha mãe não imaginavam. Digo mais, os meus superiores que eu tive no seminário, mesmo depois que eu já era padre, não imaginavam que Deus fosse fazer isso. Eu era uma pessoa comum, até um seminarista comum, um padre comum como os outros. Ninguém imaginava o que Deus ia fazer. Não estou me exaltando, mas eu sei o que Deus fez através de mim, eu não posso negar. É um verdadeiro milagre, mas ninguém podia imaginar. Eu era o que menos podia imaginar isso. Quanto mais meu pai, minha mãe, meus superiores, meus colegas. Mas nós não imaginamos o que Deus faz com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque até um papelzinho pego no chão. Olha aqui, tem 3 papeizinhos aqui. Um maiorzinho, um menor, e um menorzinho, menorzinho, menorzinho. Ele aqui não é nada, mas se encostar na chama, mudou aí. Tem que até depressinha, viu como pegou fogo no instante?